Bem, vou falar sobre o ISP, que é o princípio de segregação da interface. Na programação, um princípio de segregação da interface afirma que nenhum cliente deve ser forçado a depender dos métodos que não usa. Simplificando isso, temos que interfaces maiores devem ser divididas em menores, e ao fazer isso, podemos garantir que essas classes de implementação só precisam se preocupar com os métodos que são de seu interesse, ou seja, de acordo com o entendimento comum, uma classe deve manter a sua interface simples. Ela só deve compor apenas com os métodos necessários para garantir seu tipo e que estejam relacionados com a sua responsabilidade. Vamos mostrar um exemplo aqui, que é a interface e post, e tem o método createPost. Aí depois, caso precise, a gente modifica ela adicionando um novo método que é o readPost. Aí a gente já viu que começa a ter uma coisa mais genérica, já que a gente recriou a interface com o nome postNew e nela botamos o createPost e o readPost. E é aqui que violamos o princípio de segregação da interface. E ao invés disso, basta criar interfaces especializadas. Uma e post create que contém um método para criar a postagem, e uma outra interface post read que contém um método para ler a postagem, como podemos ver aqui. Se alguma classe precisar do método createPost e do método readPost, implementará as duas interfaces. Porém, se precisar utilizar somente o método createPost, ele não precisará implementar as duas interfaces. O ISP ele se relaciona com a propriedade de coesão, pois ambos falam da unidade ter uma única função. Da unidade seria o trecho código, seria um método, uma função, uma interface, no caso aqui. Trazendo no sentido que determinada função, método e etc. deve ser divididas e tornar aquela chamada de código mais coesa. No ESP, ele segrega o método para chamar somente o necessário e não deixará algo genérico, onde você chama o código e vai usar umas funcionalidades sim e outras não, como no exemplo anterior. Princípio se refere basicamente da coesão interface, da construção de métodos enxutos, ou seja, com poucos comportamentos. Interfaces que possuem muitos comportamentos são difíceis de manter e evoluir e devem ser evitadas.